Então essa aqui é a Paula. Obrigada, gente. Ela fala um pouquinho pra gente de espiritualidade. Paula, fica à vontade. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu tô muito honrada, né, de estar aqui, esse convite. Eu me senti tão honrada, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu me emocionar, vocês não reparam não, tá? É um momento muito importante pra mim, trazer... Eu vou dar o testemunho da minha vida. Eu sou uma carta viva e eu quero trazer esse testemunho pra vocês, né? E pode ser que em algum momento eu dê um glória a Deus, um aleluia. Eu tô acostumada a falar na igreja. Não repara não, tá, gente? Mas eu tô muito feliz e eu quero agradecer do fundo do meu coração. Você sabe o quanto eu amo você, sabe? Angélica é minha afilhada de casamento. Nós somos amigas mais de 30 anos, né? Eu, Angélica, Cláudia, Rogério, Robson, né? Então a gente tem uma amizade longa. E por mais que às vezes a gente esteja distante, o amor tá aqui. E o que eu posso te dar de melhor, você pode ter certeza, são minhas orações. Isso você não sai da minha mente, nem você, nem sua irmã, nem sua família. Vocês estão sempre nas nossas orações. Vocês são muito especiais pra gente, tá? Obrigada por esse convite. Deixa eu me falar aqui sobre o tema, espiritualidade, o vínculo com Deus e sua relação com propósito, missão e vida. Então eu quero que você guarde essas 3 palavras: espiritualidade, propósito e missão. A espiritualidade como fator importante para o sucesso profissional e pessoal. E como ela pode dar sentido ao trabalho. Você acha que espiritualidade tem a ver com trabalho? Se você consegue enxergar isso, entender isso, eu quero que você fique aqui comigo, né? Eu tenho aí um tempinho para falar com vocês. Eu precisava trazer um conteúdo para vocês, porque no final eu quero dar meu testemunho. Aí você precisa ficar comigo até o final para entender tudo que eu vou falar durante esse tempo aqui. Vai fechar lá no meu testemunho, tenho certeza. Pode ter certeza nisso. Aí deixa eu me apresentar. Aqui, ó, sou Ana Paula, eu tenho 53 anos e eu sou uma filha amada de Deus. Esposa do Márcio, mãe da Vitória, que tem 24 anos, formada em administração de empresa e atualmente cursando um MBA de gestão de pessoas e desenvolvimento de líderes. Eu sou GE há 25 anos. Nos últimos 3 anos e meio eu tenho atuado como líder de pessoas. E agora eu estou iniciando uma sociedade na MP Protagonize, MP de Márcio e Paula, mentoria e instrutoria. Eu tenho um chamado pastoral e eu estou sendo treinada para isso. Eu estou em treinamento na minha igreja. Na minha igreja também eu atuo como procuradora financeira. Então eu sou responsável por gerir os recursos financeiros arrecadados. Meu propósito de vida. Também sou discipuladora e faço parte da liderança base da igreja, como pastora também da igreja. Meu propósito de vida é adorar a Deus sobre todas as coisas, em tudo que eu faço. Tudo o que eu faço precisa apontar para revelá-lo. Fazer o nome dele conhecido e revelar o amor dele. Então, aonde eu tô, tudo que eu faço, eu preciso apontar para Deus. Eu não estou falando de religião aqui não, nós não vamos falar de religião. Nós estamos falando de espiritualidade. Nós estamos falando de Deus, tá? Independente da sua religião, independente da minha, né? A gente está falando de Deus, espiritualidade. Eu vou falar aqui eu vou trazer vários textos para vocês, tá? Tem um livro que eu sigo e que eu gosto muito, então eu preciso trazer partes desse livro para você, tá? Para você entender aonde que eu busco a minha inspiração, quem me direciona, quem está me direcionando nessa caminhada aqui na Terra. E aí eu vou dizer para você, 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 9, diz assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então eu quero dizer isso para você. Eu sou nação santa. Eu sou sacerdote real, raça eleita. E quando eu falo isso, não é soberba. Eu falo isso como eu comecei a me apresentar, como uma filha de Deus, eu entendi a minha identidade. Agora, o que está sobre mim, o que foi liberado na minha vida, o que eu tenho também está liberado para a sua. Basta você querer. Então, do seu jeitinho, da maneira que você é, já está liberado para você também. Se eu pedisse para você hoje fazer essa apresentação que eu fiz, você conseguiria? Você conseguiria lá no final escrever qual é o seu propósito? Será que você não ia conseguir? Ou ia conseguir? Quem é você? Propósito, lembra que eu falei com você? Propósito, para vocês guardarem. Propósito, missão e qual foi a outra? Espiritualidade. E aí, olha só, propósito é finalidade. Se você procurar no dicionário, ele vai te levar para essa palavra, finalidade. Então, eu quero perguntar para você, qual é a sua finalidade? Por quê? O quê? Quando você... tá? Achei que não estava. Acho que eu não me posicionei bem. Você já se sentiu perdido na sua jornada? Na sua jornada pessoal ou profissional? Ó, eu... muitas vezes. Muitas vezes. Eu vou começar aqui. Agora, a espiritualidade é um fator essencial para você encontrar o seu propósito. Eu fiquei pensando como é que eu ia começar essa palestra, o que eu ia falar, em que momento. E aí o meu pastor falou assim para mim: Paula, quando eu começo uma palestra sobre espiritualidade, eu falo sobre a roda da vida. E eu lembro, há uns, acho que mais de 10 anos atrás, a Angélica fez um coach comigo. E ela usou uma roda da vida. E aí, isso é coach, tá, gente? Isso não é pastor falando, não, tá? Então, olha só, isso é um coach. O coach vai usar isso aqui. Se você procurar um coach para desenvolver a sua carreira, assim como a Angélica estava me ajudando naquela época, porque já estava nascendo em mim uma vontade de ser líder. E aí a Angélica, eu lembro que a Angélica estava começando esse trabalho, ela falou: não, eu vou fazer isso com você. Uma vez por semana eu ia lá, ela passava exercício para casa, né? E a primeira coisa que ela me apresentou foi a roda da vida. Porque ali, ó, tem várias áreas da nossa existência que a gente precisa trabalhar. E uma delas está lá, está escrito. Espiritualidade. E essa, para mim, foi a partir daí que eu comecei a, então, espiritual e propósito, tá escrito lá em cima, ó. Vida interior, intelectual e racional, né? Você precisa estudar, você precisa se desenvolver, né? O dono da sua carreira é você, o dono da sua vida é você. Por muito tempo eu achei que eu não tinha sucesso na vida, porque o mundo estava contra mim. E aí eu comecei a entender que dependia de mim, de estudar, de correr atrás, de buscar aquilo que eu queria. Eu fui fazer faculdade, né? Me formei com 40 anos, levava minha filha para a faculdade junto comigo, que às vezes eu não tinha com quem deixar. Mas eu entendia que existia um propósito ali, tá? Então, dentro disso, para mim, esse é o eixo principal. Tá no centro dessa roda, dando propósito e sentido a todas as áreas. Sem esse núcleo forte, a roda da vida pode desequilibrar. Então, espiritualidade, um relacionamento profundo com Deus. Propósito é o motivo pelo qual fomos criados, nossa razão de existir, e a missão é como a gente coloca isso em prática. Como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia, né? Você tem um propósito? Tem? Você acha que... E Deus? Você acha que Deus tem um propósito para você? Porque às vezes a gente acha assim, só nós temos um propósito, mas Deus tem um propósito para nós também. E aí tem um texto que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos.
planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus, mas é o seu Deus também. Basta você querer. Basta você entender que Deus tem um plano perfeito para você. Você já observou seus dons e talentos? Nós conversávamos sobre isso aqui, eu e a Angélica, talvez eu vou adiantar algum assunto que está mais para frente, mas nós somos únicos, seres únicos. Se você olhar para o lado, a pessoa que está do seu lado pode até parecer com você, seu filho pode até parecer com você, mas ele é um ser único. Você é um ser único. Deus te fez essa pessoa, o teu DNA, Deus colocou esse DNA em você pelo plano perfeito que ele tem para você. Ele tem um plano perfeito para você. O que a gente precisa entender? A questão da existência. Por que eu tô aqui? Por que eu vivo? Qual é a minha finalidade? Qual é o meu propósito? A questão da intenção, que é o propósito, e a questão, a minha vida tem importância? Pode entrar no primeiro tópico aqui. Tudo começa com Deus. Tudo no universo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Olha o que um ateu diz, esse Bertrand Russell, ele é um ateu, olha a frase que ele escreve: a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósitos de vida não tem sentido. Então você precisa primeiro entender a existência de Deus. E aí, Romanos 8,6 diz assim, ficar obcecado comigo mesma, nessa questão, é entrar num beco sem saída. Então, quando você está obcecado em olhar só para o seu próprio umbigo, você vai entrar num beco sem saída. Mas quando você olhar para Deus, você é levado a um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Quando nós olhamos para Deus, às vezes a gente olha para alguém, né, e fala assim, pô, aquela pessoa tem tantas limitações, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas deixa eu te dizer, querido, nós não temos limitações. Nós somos livres para fazer escolha. Deus nos leva para esse campo aberto. Quando você olha para Ele e você entende a existência dEle, quando você entende que você é uma filha amada, que você tem direito a escolhas, você não tem noção de como é bom isso. Você se sentir livre para fazer o que você quiser. Porque nada mais te prende. Nada mais prende você em lugar nenhum, em nenhuma esfera. Você é livre para fazer suas escolhas quando você olha para Deus. A vida não é sobre... Isso aí foi para mim, tá? Agora eu vou ler o que eu escrevi para mim mesma. A vida não é sobre viver para mim mesma. Plenitude veio quando eu entendi que a vida é, na verdade, viver para Deus. O espaço no peito. Sabe esse espaço no peito? Você já viu alguém com tudo? Tudo. Casa, um bom trabalho, um bom marido, uma filha perfeita, que tão desejada. Você já viu pessoas assim? Um carro legal, mas infeliz. Você já conseguiu ver isso? Eu tô falando de mim. Sabe por quê? Existia um buraco aqui dentro de mim. Existia um vazio dentro de mim. Esse vazio que existe dentro de nós, só Ele pode preencher. Se tem esse vazio dentro do teu peito, pode ter certeza, é o lugar de Deus. Esse lugar é guardado para Deus. Ele guardou exatamente esse lugar para Ele. Tudo começa por Deus, tudo, absolutamente tudo. Você não é um acidente. Isaías 44, versículo 2, na parte A, diz assim, eu sou o seu Criador. Você, pode passar para o próximo. Você estava sobre meus cuidados, mesmo antes de nascer.
antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, a palavra de Deus diz que o Senhor já sabia o que Ele tinha para você. Ele é o seu Criador. E aí Albert Einstein diz assim, ó, Deus não joga dados. Deus é totalmente intencional. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem uma intenção de Deus. Eu passei a entender isso, eu passei a entender hoje, quando uma mãe diz para mim que perdeu um filho, eu digo, eu sei o que você sentiu, mas deixa eu te dizer, o mesmo Deus que me deu uma vitória pode dar uma vitória para você. O mesmo Deus que me fez ser mãe é o Deus que pode fazer você ser mãe. Então, quando eu passei por isso tudo, eu entendi que tudo que eu passei tem um propósito. Eu preciso ajudar as pessoas que estão na minha frente. É por amor, é para revelar o amor dele, é para apontar para ele. Então não tem rebeldia não, sabe? Tem uma gratidão enorme por uma filha perfeita, por uma filha linda e que Deus me deu no momento certo, na hora certa. E Deus me usa para falar sobre isso. Hoje é o testemunho da minha vida. Então sempre tem um propósito na vida da gente, né? Você não foi um erro. Seu nascimento não foi um erro. Talvez a gente não foi planejado. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Não, eu não planejei o filho, né? Ou eu não fui planejada. Eu fui um erro, um acontecimento errado. Mas olha só, você não é um acidente. Você foi planejado por Deus. Tem um planejamento de Deus. E Ele fez tudo isso, Ele fez você, sabe para quê? Em cada detalhe, a tua personalidade, Ele planejou. Aí a gente está falando sobre a gestão da singularidade, né? A gente fala em neurociência, olha que interessante. Nós falamos por um grupo agora de líderes da igreja e nós falamos muito sobre neurociência. E na neurociência tem um estudo da gestão da singularidade. Então, a gente fala que a gente é seres únicos, né? Então, se você, como líder, que tem vários líderes aqui e tem pessoas se preparando para ser líder também, não é isso? A intenção não é essa? Então, quando você olhar para seus liderados, né, e aí você já vai treinando quando você estiver se preparando para líder, você tem que olhar para eles como pessoas únicas. Não tem como você padronizar. Se você tentar padronizar a sua equipe, vai ser ineficaz. Cada um é um ser com seu passado, com a sua história. E é isso que faz a pessoa hoje. Eu tenho o meu passado. E é isso que me fez hoje, quem eu sou hoje. Então, a gente fala que para mim, Deus foi o primeiro neurocientista. Né? Se a gente for poder falar isso, Deus foi o primeiro neurocientista. Aí hoje, legal, os neurocientistas estudando isso, a Bíblia já fala isso, gente. O livro que eu sigo já fala sobre gestão da singularidade, ó. Há mais de 2000 anos. Muito mais. Porque isso aqui há mais de 2000 anos. Está em Romanos, foi Paulo que disse isso. Romanos 12:4. Porque assim como um só corpo, muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Depois, se você quiser continuar lendo, eu te dou o final desse texto. E aí, a gente diz o seguinte, o meu corpo não é só braço. Porque como seria? Como eu andaria só com o braço? Existem pessoas até que andam, né? Mas meu corpo tem braço, meu corpo tem perna, cada um com a sua função. E assim é o corpo de Cristo. Nós estamos aqui nessa terra com um único propósito. E a gente vai entender isso. E você tem que entender lá no teu trabalho que vocês têm um único propósito, ok? E vocês sabem qual é o propósito. Eu sei qual é o propósito que eu tenho na empresa que eu trabalho. Eu trabalho na GE, eu falei aqui. Qual é o nosso propósito lá? A nossa missão lá? Vidas. A gente faz motor de avião, revisa motor de avião. Mas lá em cima, quando tem 300 pessoas voando num avião, que o motor foi revisado na empresa que a gente trabalha, a gente tem que ter essa consciência. Então, a gente trabalha com vidas, né? A gente sabe.
o propósito da empresa que a gente trabalha, a missão, né? E a gente precisa entender a primacia, como é que chama a palavra? Primacia? Não? Prioridade da empresa, né, que a gente trabalha. A gente precisa entender isso, né? E aí, quando você pensa nisso, quando você entende isso, você vai olhar para a pessoa com um olhar de singularidade. Não dá para você focar tudo. Cada corpo, cada parte do corpo tem a sua função, é um corpo bem ajustado. Unidos, sim, mas uniforme não. Unidade e uniformidade são coisas diferentes. Às vezes a gente quer que as pessoas sejam parecidas com a gente e as pessoas não são. As pessoas são diferentes. E tudo bem por isso. E ainda bem que são. Porque se fosse todo mundo igual, eu tenho certeza que essa loja não estaria aberta. Que essa confecção não estaria aberta. É cada um com o seu propósito. Obrigada, amiga. Cada um com o seu propósito, cada um juntando com os seus dons, com seus talentos, para que essa roda continue girando, tá? E nós vamos falar no terceiro tópico, o que dirige a sua vida. Dirigir é guiar, controlar, direcionar. O que está direcionando a sua vida hoje? O que está guiando a sua vida? Tem alguns tópicos ali que eu trouxe. Algumas pessoas são dirigidas por culpa. E aí, lembra que eu falei, né? Nós somos o produto do nosso passado. Ok, não tem problema. Eu sou um produto do meu passado. Eu só não posso ser prisioneira dele. E aí, quem me conhece mais de 30 anos? Levanta a mão. Mais de 30 anos. Quem me conhece mais de 10 anos? Algumas pessoas me conhecem mais de 10 anos. Essas pessoas sabem talvez melhor de mim do que o meu marido, porque eu acho que me conhece mais de 30 anos, sabem coisas de mim que meu marido talvez não saiba. Coisas que eu fiz no meu passado. E não foi coisas pra eu ter orgulho não, mas é o meu passado. É o que me trouxe até aqui. Agora, sabe o que é mais importante? É que eu não tenho culpa nenhuma, porque o Deus que eu tenho hoje, Ele já me perdoou por tudo que eu fiz, tudo que já passou. Então eu não estou presa ao meu passado. E o que é mais legal, quando eu falei aqui, o que mais me emocionou, né, de ser convidada para estar aqui, é exatamente isso. A Angélica me conhecer há 35 anos atrás, entender quem eu fui e agora tá vendo uma outra mulher. Uma mulher que está apontando para Deus. Uma mulher que aonde eu estou, eu revelo a presença do Senhor. No meu trabalho, na minha casa. Meu marido acabou de se converter, eu batizei ele, tem 1 ano que ele se batizou. Eu levei 10 anos orando pelo meu marido. 10 anos eu orei. 10 anos eu passei orando pelo meu marido. E a gente passou por uma dificuldade muito grande, né? A maioria aqui sabe, meu marido teve um câncer nas cordas vocais e teve esse encontro com Deus, o momento dele, né? Porque não sou eu que faço, meu papel era esse, persistir e não desistir. E quem fez foi o Espírito Santo, né? E aí no final de semana eu brinquei que a gente estava dando uma palestra, né? E ele falou assim, eu falei assim, tá mais crente do que eu, porque tá mesmo, tá? Tá mesmo. É mais crente do que eu esse homem. E aí o pessoal, depois ele falou, né? Ele aprendeu a ser crente comigo. Então, aonde eu tô... E Paulo diz algo que eu também vou dizer. Eu não estou perfeita. Eu não tenho a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Esse é o meu foco. É a perfeição. É alguém olhar para mim, olhar e falar assim, Jesus, esse homem está aqui. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um foco, eu tenho um propósito. Eu quero revelar a Deus. Eu erro pra caramba, gente. Eu estava falando com a Angélica. Qual foi o livro que eu te pedi? Lembra? O nome? CNV. Pensa numa pessoa dominante, perfil de personalidade, colérica. Vocês já conhecem esses perfis? Dominante colérica. É uma bomba relógio.
Eu sou uma boba. Mas aí, qual é o meu alvo? Quem eu quero revelar? Jesus. Eu tenho que aprender a falar. Aí eu já vou dar uma dica. Líderes, 5% é instrução. 95% é comunicação. Você vai ensinar, mas se tu não souber falar, isso é pra mim, tá, gente? Também. Porque eu tô aprendendo lá. Tô aprendendo lá no livro. Compra esse livro. Se você tem essa mesma personalidade que eu, né? E nós somos os dominantes, geralmente são líderes, tá, gente? É um perfil que gosta disso, de liderar, né? Ontem eu fiz um outro teste na MBA, um diferente desse do DISC, e deu lá, ó, líder natural. É natural mesmo, tá na veia. Então eu preciso falar, saber falar. A gente precisa saber comunicar. E aí eu vou revelar o quê? Imagina eu no meu trabalho, ou eu vou até mudar. Porque lá na igreja é fácil pra caramba, tá? Ó, não é não? Subir no altar, bota roupa bonita, tá, gente? Salto alto, saia comprida. Fácil. Fácil. Eu tô falando de Deus num lugar que, se a gente pensar, é um lugar, né, que eu sou a santa. Agora, quando eu desço daquele altar, que eu bato meu ponto na GR, que eu chego lá, imagina alguém olhar pra você e ia lá, pastora, olha só a fala dela, olha a postura dela, ela é justa. A gente tá falando sobre espiritualidade, tá, gente? Eu tô falando de espiritualidade aqui pra você. Eu tô revelando Deus aonde eu tô? Eu tô apontando para ele tudo que eu faço. Se não tá apontando para ele, eu ainda não entendi o meu propósito. Eu ainda não entendi o que eu tenho para fazer lá. Então, olha só, não se sinta culpado. Lembra de Moisés? Quem sabe a história de Moisés? Moisés foi um grande líder. Moisés tirou o povo do Egito, né, e caminhou lá 40 anos. Ele não entrou na terra prometida, não, mas ele caminhou 40, mas foi ele que tirou o povo da escravidão. Foi ele que foi lá, lembra das pragas, aquela história toda? Então, Moisés, um grande líder. Sabe, antes de ser um grande líder, um homem chamado por Deus para tirar o povo de Deus da escravidão, ele matou, ele foi assassino. Então, Deus não olhou para o passado dele. Deus tinha um propósito sobre a vida dele. Deus faz novo e faz de novo. Foi o que Deus está fazendo, foi o que Deus fez na minha vida. Deus me deu, olha para frente, você está perdoada, esquece tudo que você fez. Olha para frente. Eu tenho um propósito para você. Eu quero te chamar para falar para multidões. Quero que você revele o meu amor para as pessoas. Quero que você fale de mim. Eu quero que você fale o quanto as pessoas são importantes. O quanto você mesmo é amada por Deus. Muitos são dirigidos pelo ressentimento. Eu também já fui. Superar, sabe? Como é que a gente supera ressentimentos? Como é que a gente supera mágoas? Existe só uma palavrinha. Perdão. É isso. Perdão. Tem pessoas que vivem de dor do passado, dor do ressentimento. E aqueles que te magoaram no passado, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem poder para continuar te magoando. Amém. Não tem. E isso depende de você. Se você não perdoar, aí sim. Porque você vai se agarrar a essa dor do ressentimento. Quando você perdoa, você deixa essa dor de lado e segue para o alvo. E segue adiante. Vou acelerar um pouquinho mais, senão a gente não vai chegar lá. Quanto tempo eu tenho? Não, pode. Medo. Muitos são dirigidos pelo medo. O medo te impedirá de tornar o que Deus pretende fazer para você. É uma palavra que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? Cristo Jesus. Esse Cristo lança fora todo medo. Então, quando você tem um
relacionamento profundo com Deus, certamente você não vai ter medo. E eu quero liberar aqui, eu vou liberar algumas unções no final, mas essa eu quero liberar de uma vez. Eu quero liberar sobre a sua vida uma unção de ousadia. Eu quero que você tenha coragem. Eu quero que você tenha coragem de assumir aquilo que Deus te chamou para fazer, no lugar que você estiver. Então está liberado sobre você nessa tarde, nessa noite, uma unção de ousadia. Outra coisa é, muitos são dirigidos pelo materialismo. Impulso de querer mais, na concepção equivocada de que você vai ser feliz. Lembra que eu falei isso logo no início? Às vezes a gente confunde um pouco, tá tudo aqui na mente, eu falei isso bem no início. Quando você acha que você, de ter mais dinheiro, você vai ter mais prestígio. Tem gente que acha que quando você tem mais, você vai ter mais valor, ou você vai estar mais seguro. Tem pessoas que acham que quando tem mais coisas, se sentem segura, protegida. Mas a verdadeira segurança está naquilo que não podem te tirar. O dinheiro pode tirar. Tem uma palavra que diz que a prata, que o ouro enferruja. O ladrão leva. Não é isso? Mas tem uma coisa que te dá segurança e que ninguém pode tirar da tua vida. É a presença de Deus. Amém. Ninguém pode tirar a presença de Deus da sua vida. Você está seguro nesse lugar. Esse é o lugar seguro. A outra coisa é, algumas pessoas são dirigidas pela aprovação. Já viu isso? Eu preciso ter aprovação. Às vezes, sabe as 5 linguagens do amor? Eu tenho um pouquinho disso. Porque a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Eu gosto disso. Então, quando meu marido me faz um elogio em público, eu gosto, me sinto amada, né? Mas a gente está falando aqui sobre pessoas que botam expectativas nos outros, da sua vida, e são dirigidas pela pressão social, preocupado nos outros, nos que os outros podem pensar. E aí, olha, os que seguem a multidão podem se perder nela. Cuidado com a distração, gente. Se distrai, não. O inimigo da nossa alma é forte, ele gosta de fazer isso. Distrair a gente, tirar a gente do caminho certo, do foco, de seguir a Deus, de entender o nosso propósito e a nossa finalidade nessa terra. Nada mais é importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. 4 vantagens de uma vida dirigida por propósito. É uma vida que vai ter sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. A maior de todas as tragédias. Se a gente for pensar aqui, qual é a maior de todas as tragédias de uma vida? Se você pudesse falar uma palavra. Não é. A gente. É vida. A morte não é a maior de todas as tragédias da nossa vida. A tragédia é morrer sem entender o amor de Deus sobre você. É exatamente isso. A tragédia é você morrer sem entender qual é o seu propósito. A tragédia é você passar por essa terra e não entender para aquilo que você foi chamado, aonde você está. Porque aonde você está, você precisa revelar o amor de Deus. Aonde você está, você precisa ter compaixão, amor. Essa é a maior tragédia da vida. Sem um propósito na vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem esperança. Eu não sei se você está se sentindo assim. Ou se algum dia você já se sentiu sem esperança. Mas Jeremias 29:11 diz assim, ó: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. E te dá um fim que você deseja. Querido, tem coisa liberada para você. As bênçãos do céu já está liberada para todos nós. Sempre esteve liberada para mim e eu nunca entendi. Tava tudo lá. Eu só tinha uma trava nos meus olhos.
Existia uma trava nos meus olhos que eu não conseguia ver as bênçãos do Senhor liberadas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Tudo que eu estou vivendo hoje já estava liberado há muito tempo. Há muito tempo. E eu não conseguia enxergar isso. Conhecer o propósito de Deus simplifica a vida. Ele define o que você faz e não faz. Ele define. É ele que define o meu propósito. Então a minha vida fica muito mais simples. Tem coisa que eu falo assim, essa ação faz sentido? Não faz, elimino. A minha vida fica muito mais simples quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida. A minha vida é simples. É ou não é? Uma vida dirigida por propósito tem uma agenda saudável. Às vezes, deixa eu falar uma coisa pra você. Em Provérbios diz, você quer ter uma vida plena, tenha uma vida simples e sincera. E uma vida dirigida por propósito tem uma agenda saudável. Tua agenda tá lotada? Tua agenda não é saudável? Tá sem propósito. Tá sem foco. A agenda saudável tem propósito. Você tem propósito. Desocupa a tua agenda com o que não presta. Tem tanta coisa boa, gente. 53 anos, estudando, fazendo MBA, segunda e terça, online, ao vivo. Quinta-feira, a igreja. E vambora. E quero terminar, quero fazer neurociência, porque eu amei essa matéria. Quero fazer uma pós em neurociência, que eu quero entender isso aqui. Né? Depois, talvez, uma psicanálise. Mas, cara, lifelong learning, é isso. É uma vida de estudo, uma vida de preparação, mas não para ficar obesa intelectual, não. Para conhecer, para entender as pessoas, para saber como eu posso ajudar você. Deixa eu entender qual é o sentimento que está acontecendo aí. Deixa eu observar você, entender qual o sentimento. Lá no CNV tá assim, 4 pilares: observar, sentimento, necessidade e pedido. Forte isso, tá, gente? Porque o dia que a gente olhar para uma pessoa, só olhar, deixa essa pessoa só falar. Aí eu vou entender o segundo que eu falei, sentimento. O que está despertando nela? Que sentimento está dentro dessa pessoa? Está com raiva? Está chateada? Está magoada? Está triste? Tem alguma coisa acontecendo? Depois eu vou entender a necessidade dela. Depois eu vou aceitar o pedido. E isso serve para mim também. O contrário é uma verdadeira. É algo verdadeiro. Então eu tenho que me entender também. E aí você precisa, depois, para conhecer seu propósito, ajuda a estabelecer prioridades. Nós já falamos sobre isso, sobre foco. A gente fala muito, né, naquilo que a gente estuda lá na igreja, é sobre distração. O inimigo, ele tem distração, sedução e intimidação. Inimigo da nossa alma. Ele tenta nos distrair, seduzir e intimidar. Então, cuidado com isso. Então, quando a gente fala aqui de prioridade, cara, não se distraia não. Porque o inimigo da alma tenta fazer isso mesmo, tirar a gente do nosso foco, tá? E aí, não confunda atividade com produtividade. Você pode estar muito ocupado sem ter um propósito. Então, é espasmo. O corpo só balança. Não tem aí intencionalidade nenhuma, tá? Então, cuidado com isso. Eu vou finalizar aqui com uma frase. Os propósitos claros são motivantes. No entanto, a paixão vai embora quando falta propósito. Levantar da cama. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Levantar da cama para você tem sido um fardo? Você está desmotivado? O trabalho sem sentido é que vai esgotar você. Não é o muito trabalhar. O que esgota a gente é quando a gente não vê sentido no nosso trabalho. É quando a gente olha para o trabalho e não tem um porquê, não tem um propósito, não tem uma missão. O que eu vou fazer? Senhor, levantei agora. O que eu vou fazer hoje naquela convicção? Ô Espírito Santo, me dá uma palavra para alguém. Hoje eu preciso revelar o teu amor.
eu vou para a loja, hoje vai entrar uma cliente e eu vou olhar para ela e eu vou só abraçar, porque eu vou entender que aquela mulher só precisa de um abraço. Quantas pessoas, eu faço a sobrancelha com uma moça, que ela diz para mim, Paula, tem gente que liga para mim e diz assim, Suelen, tu tem um horário para mim? Aí eu pergunto, para quê? E a pessoa responde assim, pro que tu quiser. Eu só preciso de um tempo com você para falar com você. As pessoas estão sedentas. As pessoas precisam de um carinho. Quando você olhar alguém com uma carinha emburrada, eu tenho certeza, vai ser, infalível. Entrou na loja, tá emburrado, duvido que se tu não der um abraço na pessoa, pronto, ela vai desmoronar. Tem gente precisando do seu abraço, da sua palavra, do seu carinho. E aí tem uma frase aqui para finalizar, que é para mim, tá? Quando eu li ela, eu falei, eita Deus, apanhei, tá? Esta é a verdadeira alegria da vida. Ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força na natureza, em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimento e lamentações. Sempre reclamando que o mundo não se esforça para te fazer feliz. Presta bem atenção nisso que eu falei agora. Colocando a culpa em todo mundo. Essa era eu. Eu conto uma história que eu esperava o ônibus na porta da minha casa. A minha casa é no bairro Castorioto, no início do bairro. E o ônibus da empresa subia. E aí eu ficava ali na porta, né, tomando conta dele. Quando ele subia, eu pegava minhas coisinhas e ia pro lado de lá, para pegar o ponto. E um dia, era um dia lindo, maravilhoso, não tinha uma nuvem no céu. E eu falei assim, Senhor, se tu existe mesmo, hoje você precisa falar comigo. Eu estava indo para uma empresa multinacional, GE, já estava trabalhando lá há alguns anos, eu tinha saído, já tinha voltado, uma empresa muito boa, um salário legal, um emprego legal. Eu falei, Senhor, olha o questionamento que eu estava fazendo para Deus. Se o Senhor existe mesmo, fala comigo hoje, porque eu estou cansada de vender a janta para comprar o almoço. Eu tinha esse discurso, que eu vendia a janta para comprar o almoço. E aí eu lembrei de um livro que uma amiga me deu, chama Pão Diário. Não sei se você já ouviu falar sobre esse livro. Ele tem uma palavra para cada dia. E eu abri, fui lá dentro, vou lá ver aquele livro que a Isabel me deu. Fui lá, peguei, uma mulher de Deus que estava tentando me discipular no trabalho, abri o livro e aquele dia Deus falou comigo. Profundamente Deus falou comigo. Deus me deu esse recado, que Ele tinha grandes coisas para fazer na minha vida. Estava no texto, que Ele tinha grandes coisas para fazer na minha vida, que eu era uma filha amada. E aquilo me tocou, que eu cheguei no trabalho, eu falei com a minha amiga, né, uma outra amiga que eu tenho, Juliana, Deus falou comigo. E aí eu falei para ela assim, ela falou, é mesmo? E eu contei para ela falou assim, sabia que ali, era como daqui, talvez um pouquinho mais para lá, tem uma célula toda quarta-feira, na hora do almoço, isso era uma quarta-feira. Eu nunca tinha visto. A célula tinha mais de 1 ano naquele lugar. E aí eu fui lá naquela célula. Na hora do almoço eu sentei e eles estavam estudando a vida de José. Eu sou apaixonada pela vida de José. E eu me converti na vida de José, ouvindo a vida de José. E Deus começou a mudar a minha história. Comecei a estudar, fazer faculdade. E aí eu tinha um sonho de ser líder, mas por um propósito de ser a primeira mulher líder da GE. Eu não fui a primeira mulher líder da GE. Não fui eu. Deus não fez isso. Graças a Deus que Ele não fez. Porque quando eu queria, nesse momento, o propósito não era o que eu tenho hoje. Eu queria, ganhar dinheiro. Querido, se você é líder, se você quer ser líder, se prepara para servir. Porque o líder é o primeiro a servir. Você precisa ser o primeiro a servir. E aí eu comecei a entender, e Deus foi começando a me preparar com isso, né? Tá bom, você vai ser líder. Eu tive um sonho 3 anos antes
Eu ouvi a voz de Deus, nunca mais eu sonhei assim. Eu peço a Deus toda noite, eu quero te ouvir de novo. Estava na minha sala, um sonho muito espiritual, uma roda de amiga orando da igreja, a minha filha deitada no chão, dormindo, como está até hoje. Mas eu creio que ela ainda vai acordar. Eu creio que o Senhor vai tocar nela. E Deus me mostrava ela só dormindo. Ela não estava morta, não. Ela estava só dormindo. Como eu creio que uma hora ela acorda para o Senhor. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu creio nessa promessa que tem sobre a minha vida e sobre a minha casa. E aí, de repente, eu saí, a gente estava numa roda de oração naquele sonho. De repente, meu ouvido tampou para a oração e eu comecei a ouvir uma voz de como se fosse alguém de rádio, sabe? De interlocutor. Aquela voz forte, grossa, falando para mim, filha, eu vou te levantar como líder. Eu tenho um propósito para a tua vida. Eu quero te usar naquele lugar. Você precisa entender isso. Eu só virei líder 3 anos depois. 3 anos depois. Foi em julho, tá anotado num caderno lá direitinho, meu sonho, a data. 3 anos depois, isso foi em julho, em agosto, 3 anos, exatamente 3 anos depois, eu assumi uma liderança. Com outro propósito que eu tenho, de revelar o amor de Deus, porque a minha vida é completa no Senhor. Eu revelo o amor dele aonde eu tô, no meu trabalho, na minha casa. As coisas ficaram tão diferentes, sabe? Quando eu entendi quem eu sou, o que está revelado, o que está liberado para mim. E está liberado, o céu está totalmente aberto. E quando eu entendo isso, quando eu sou grata a Deus, e quando a porta fecha para mim, aleluia, Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está nisso. Eu sei que o Senhor está me protegendo de alguma coisa. Então, portas fechadas, é Deus que fecha, também. E que bom que Ele fecha, porque eu sei que hoje a única coisa que Ele não quer é me ver longe dEle. Deus te fez só para te amar, só para te amar. Você foi feito para Deus te amar. É isso. Pensa assim, nossa, mas Deus, eu sou tão pequenininha. É isso mesmo. Pode acreditar. Pode acreditar nisso. Deus te ama tanto, 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 tanto. E que quer você perto dele. Aqui não é o nosso destino. Na verdade, não é a nossa origem. Eu costumo falar isso, né? Não é a nossa origem, nós não somos daqui. Então, quando você fala assim, o meu destino é o céu. Não. Se você está falando que o seu destino é o céu, você está enganado. É a sua origem, você já é de lá. Você só está aqui para revelar o amor dele. Tem um propósito na tua vida, assim como teve e tem na minha. Tá, eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar para você. Como eu disse aqui, eu quero liberar unção sobre a sua vida. Eu fiz uma lista para eu não esquecer todas as unções que eu quero liberar sobre você nessa tarde. Eu quero liberar sobre você uma unção de cura. Eu quero liberar sobre você uma unção profética. Eu quero liberar sobre você uma unção de libertação. Eu quero liberar para você uma unção de ensino, capacidade de ensinar e explicar a palavra de Deus, o amor de Deus de forma clara, reveladora. Eu quero liberar sobre você uma unção de intercessão. Eu quero liberar sobre você uma unção de louvor, de adoração. Eu quero liberar sobre a sua vida uma unção de liderança. Liderança, capacidade de guiar, influenciar as pessoas. Levar as pessoas para um propósito. Eu quero liberar sobre você uma unção de consolação, uma unção de sabedoria, capacidade de tomar decisões e aconselhar com discernimento dos céus. Eu quero liberar sobre você uma unção de fé. Eu quero liberar sobre você uma unção de governo, capacidade de administrar. Nós precisamos hoje, a terra clama por pessoas em todas as esferas de influência. E nós precisamos de mulheres, de homens e mulheres em todos os lugares para revelar o amor de Deus. Seja na sua empresa, seja na política, seja no ensino, seja na arte. O diabo distorceu todas essas coisas, mas tudo foi criado por Deus.
Porque homens e mulheres como eu e você não se levantou para tomar conta desse lugar. Esse lugar é nosso. Esse lugar é dos filhos de Deus. E eu quero liberar uma unção de governo sobre você. Eu quero liberar uma unção de multiplicação. Você precisa gerar crescimento, multiplicar. Uma unção de empreendedorismo. Empreendedorismo, querido, não é só o seu patrão, não. É você empreender na sua profissão, naquilo que você faz. Eu quero liberar uma unção de coragem para você. Eu quero liberar uma unção de justiça. Que você seja justo. Que você tenha paixão por defender o reino de Deus. Eu quero liberar sobre a sua vida uma unção de misericórdia. Eu quero liberar sobre você uma unção de criatividade. Seja criativo. Eu quero liberar sobre você uma unção de conexão e influência, de crescimento, de conquista, de restauração. Eu quero liberar sobre você uma unção de esperança, uma unção de alegria. Seja feliz. Eu quero liberar sobre você uma unção de hospitalidade. Eu quero liberar sobre você uma unção de generosidade, de resistência espiritual, de visão e estratégia, de milagres. Você pode. Eu tenho autoridade. Todas essas unções que eu estou liberando sobre a sua vida é pela autoridade que eu tenho de filha de Deus. Por alguém que foi resgatada. Eu fui resgatada, redimida. E eu tenho autoridade para liberar todas essas unções. E você também tem. Unção de compaixão, unção de perseverança, unção de revelação, unção de serviço, habilidade de servir com excelência, independente do reconhecimento humano. Você precisa ter essa unção de serviço e principalmente de revelação, capacidade de compreender e trazer a luz para onde tem escuridão. Senhor, eu quero te agradecer, te louvar por esse momento, Pai. Ah, Senhor, nunca eu poderia imaginar, Pai, que eu estaria nesse lugar, revelando o teu amor, falando sobre o teu poder sobre cada vida, a sua misericórdia, a sua graça. A graça de Deus está sobre todos, todos. Você só precisa escolher ser filho. A graça está liberada. O céu está aberto para todos. A graça do Senhor Jesus Cristo está sobre mim e está sobre você. A escolha de ser filho, aí é a gente. Cada um. A gente é que tem que chegar perto do Pai. O Pai te quer perto. Sabe aquele versículo que diz que o pai estava lá na esquina esperando o filho perdido? O filho que foi, gastou todo o dinheiro dele? Assim é o Senhor hoje. Ele está lá na esquina, te olhando para botar um anel no seu dedo. O tanto que o Deus ama você. Pensa isso. Senhor, muito obrigada. Eu te louvo e te agradeço pela tua misericórdia e graça. Te louvo e te agradeço, Senhor, por esse tempo, Senhor, por cada vida aqui, por cada família representada. Senhor, em nome de Jesus, entra com cura, Pai. Entra com renovo, entra com restauração, Senhor. Entra com cura na alma, no espírito, Senhor. Entra com cura física, Pai. Traz prosperidade para cada família aqui, Senhor. Prosperidade espiritual, Senhor. Prosperidade financeira também, Pai. Prosperidade no trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, faz transformação de mente, Pai. Ah, Senhor, transforma essas mentes, Senhor. Que eles possam entender. Enche, Senhor, com o teu amor. Com o teu amor. Até que esse amor, Senhor. Até que esse amor, Senhor, lance fora todo o medo. Que eles possam entender da tua misericórdia e da tua graça. Em nome de Jesus. Toda honra e toda glória a você, Jesus. Obrigada, eu espero que...
Lê esse livro aqui, gente, ó. Se você quiser apontar seu QR Code pra cá, é um PDF, é de graça. Eu usei, né? Eu fui lá nos meus livros e falei, o que eu vou falar? E aqui, ó, é um livro que fala Uma Vida com Propósitos. Eu quero dar esse livro pra você. Eu queria te dar um novo, mas não chegou a tempo. Eu vou te dar o meu.